Olá a todos, bem-vindos ao Ponte de Hidrogênio News. Eu sou Ayrton Carvalhedo e hoje vamos falar sobre o coronavírus mundialmente e aqui no Brasil, que é a sua principal notícia do primeiro caso confirmado em São Paulo. Então vamos lá, rode a vinheta. Na manhã do dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de uma pessoa infectada com o novo coronavírus, o Covid-19, aqui em território brasileiro, no estado de São Paulo. O paciente é um homem de 61 anos que esteve na Itália e na região de Lombardia, principal região afetada na Itália com o novo coronavírus. O paciente infectado com o novo coronavírus ele retornou da Itália para o Brasil no dia 21 de fevereiro, numa sexta-feira, e foi encaminhado para o Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro, onde teve seu diagnóstico e a sua contraprova confirmada no dia 26 pelo Instituto Adolf Lutz. Esse paciente ele manifestou sintomas leves da doença. Com isso, ele não ficará internado no hospital. A quarentena dele, o período de observação e acompanhamento do desenvolvimento da doença, vai ser domiciliar. E o que consiste essa assistência domiciliar, que são esses pacientes suspeitos ou confirmados e contatos. As secretarias estaduais e municipal de São Paulo, elas estão identificando e contatando as pessoas que tiveram contatos próximos com o paciente e também no hospital e no voo, com auxílio da Anvisa e também da companhia aérea. Todas as pessoas que tiveram contato próximo estavam no voo ou hospital com o paciente, elas serão monitoradas pelo Ministério da Saúde e também as duas secretarias. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou que já era esperado a circulação do vírus, mas que diferente dos demais países com transmissão, o Brasil ainda não está no inverno, período em que há o maior risco de contágio. Vou abrir a citação aqui do secretário, fez uma transmissão do dia 26. É mais um tipo de gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, o coronavírus se comporta a menor e tem a transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou. Ele explicou, Ele também falou que o nosso sistema já passou por epidemias respiratórias graves e iremos atravessar mais esta, analisando com os pesquisadores e epidemiologistas brasileiros qual é o comportamento desse vírus em um país tropical. Então, atualizando os números aqui no Brasil, Atualmente são 20 casos suspeitos, um confirmado e 59 descartados. Atualmente, esses casos suspeitos são 1 na Paraíba, 1 no Pernambuco, 2 em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro, 11 em São Paulo e 2 em Santa Catarina. As recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção da contaminação do vírus são: lavar sempre as mãos com água e sabonete e evite levar as mãos ao rosto, principalmente a boca. Leve sempre um frasco de álcool em gel para garantir que suas mãos sempre estejam esterilizadas. Importante também não compartilhar utensílios de uso pessoal, como toalhas, copos, talheres e travesseiros. Caso a pessoa faça parte do público-alvo da vacina contra a gripe, imunize-se todos os anos. Também é recomendado que se mantenha hábitos saudáveis, alimente-se bem e coma verduras e frutas, e também beber bastante água. No vídeo anterior, que falamos sobre o coronavírus, as suas principais fake news, nós destacamos que não existe nenhum antiviral ou vacina para se combater esse coronavírus, o Covid-19. O tratamento do coronavírus, ele visa combater os sintomas manifestados pela doença do Covid-19, para que o quadro do paciente não se agrave muito e com isso ele possa se recuperar naturalmente. Agora, vamos falar sobre o Covid-19 ao redor do mundo. Atualmente, temos
80.239 casos de coronavírus. Só hoje, no dia 26/2, foram 908 novos casos. Todos esses casos estão distribuídos em 34 países. Hoje, além do Brasil, tivemos outros 4 novos países. Em todos esses casos, tivemos 2.700 mortos. No dia 26/2, 83 novos óbitos. Isso dá uma proporção de 3,4% de letalidade do vírus. Agora vamos comparar em relação à China, que é o epicentro da doença, né, da onde teve a origem, com o resto do mundo. Na comparação da China com o mundo, dentro da China tivemos 77.780 casos, dentre esses 2.266 foram a óbitos. Isso dá uma porcentagem de 2,9% de mortalidade do vírus dentro da China. Já ao redor do mundo, foram 2.459 casos, onde 34 desses casos foram a óbito. Isso dá uma porcentagem de 1,4%, ou seja, um pouco menos do que a metade na China. Então isso mostra que fora da China, esse vírus está menos letal do que dentro da China. Talvez uma explicação para esses números, do porquê a China está sendo mais que o dobro do que nos outros países, uma explicação pode ser o volume muito alto de pacientes na China, porque ao mundo são quase 2.500 casos, já na China são quase 78.000. Então, para o sistema de saúde absorver todos esses casos é muito complicado, mesmo eles conseguindo construir hospitais em 10, 15 dias. Ainda o número de novos casos é muito alto, sendo que só hoje, por exemplo, no dia 26/2, foram 518 novos casos. Então, você absorver todas essas pessoas é muito difícil. Então, talvez isso explique por que a mortalidade de lá seja mais alta do que em outros países, porque o tratamento dos sintomas dessa doença lá esteja ficando um pouco mais precário do que nos outros países. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, que tivemos o primeiro caso, então nosso sistema de saúde vai conseguir focar em uma pessoa só. E esse tratamento vai ser muito mais eficiente do que na China, por exemplo, que tem 77.000 casos. Então, é uma proporção muito, muito, muito diferente. Então, talvez por isso que o vírus fora da China esteja sendo menos mortal do que dentro da China. Agora vamos falar dos principais países que estão tendo casos do novo coronavírus fora da China. E são eles: Itália, com 229 casos e até o momento 6 mortes. Alemanha, com 16 casos e nenhuma morte. França, com 12 casos e 1 morte. Reino Unido, com 13 casos e nenhuma morte. E no Oriente Médio, o principal país que preocupa é o Irã, que até o momento eles possuem 61 casos e 12 mortes, e também os Emirados Árabes com 13 casos e nenhuma morte. Atualmente, os principais casos que estão se espalhando para outros países são viajantes que estão vindo da Itália, né? Como é o caso aqui do Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, não temos motivo para entrar em pânico, como o próprio Ministério da Saúde disse, ainda precisamos entender como esse vírus ele tem a transmissão dele em países tropicais, porque um vírus ele se espalha muito melhor na época de inverno, né, em países frios e em condições frias. E aqui no Brasil ainda estamos em uma época quente, né, e também é um país subtropical, onde as temperaturas são bem maiores do que, por exemplo, na Europa e mesmo na China. Então essas foram atualizações sobre a situação do novo coronavírus mundialmente. É importante seguir as orientações dos Ministérios da Saúde para a prevenção, né? Não só para coronavírus também, mas para outras doenças, outras gripes, né? Porque nesse período agora começa também o contágio por influenza, né?
Se vocês quiserem continuar recebendo atualizações sobre os novos casos de coronavírus mundialmente e principalmente aqui no Brasil, acompanhem nosso canal aqui no YouTube, principalmente nosso Instagram e Facebook, porque lá as informações podem ser dadas mais rapidamente. Também recomendamos vocês seguirem o Ministério da Saúde, tanto no site oficial deles, quanto também nas redes sociais, porque lá eles darão todas as informações, tanto do novo caso aqui no Brasil, como também mundialmente. Então é isso, essas foram as atualizações do coronavírus do dia 26/2 e esperamos vocês nos próximos vídeos e também no Instagram. Para receber outros vídeos como esse e também acerca da ciência, se inscreva no canal, curta o vídeo e é isso. Agradeço a audiência de todos, aguardo vocês nos próximos vídeos. Então é isso, tchau, tchau e até mais.